vem Espírito Santo. Formação, o dom da profecia. Vamos começar pedindo que o Espírito Santo ele conduza essa formação, porque Deus quer falar através dela. São Paulo, vamos começar logo assim, quentes, em 1 Coríntios 14, 5, ele nos diz assim: ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Será que hoje, nos dias atuais, nós conhecemos, já vivenciamos profecias, conhecemos quem profetiza na nossa comunidade, na nossa igreja? É importante profetizar? O que é a profecia? Enfim, vamos tentar responder estas indagações e muito mais. E continuamos. Vamos continuar. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a Assembleia receba edificação. Então, o maior dom é o da profecia, o menor é o de línguas. Mas é muito interessante quando o dom de línguas está associado a este dom de profecia, onde as pessoas falam em línguas, mas tem no meio da assembleia, ou a própria pessoa que está falando em línguas, tem o dom da interpretação destas línguas, para que ela fique compreensível a todos que ali estão, todos ali presentes. Então, o dom da profecia é algo importante, é um dom maior. E aí a gente diz assim, mas como é que eu vou saber que Deus fala comigo? Como discernir quem está falando? Que espírito está falando comigo? Então, vamos tentar ver na palavra, na palavra de Deus. Então, aqui em Coríntios 12, 4, 11, São Paulo também vem nos dizer: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mais um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então, o Espírito Santo sopra onde quer, como quer, e distribui estes dons conforme a sua vontade, a sua santa vontade. Nós podemos pedir estes dons, mas o Espírito que vai decidir, o Espírito Santo vai decidir o que vai dar a cada um de nós. Porque tem um objetivo. O objetivo é o quê? Sempre o quê? Estabelecimento do reino de Deus entre nós. Para que os objetivos deste reino sejam alcançados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor libera o seu poder sobre nós, sobre a Assembleia, é sempre com o propósito de atingir o quê? A implantação do seu reino dentro de nós. O reino de Deus já está no meio de vós. Este reino tem que estar dentro. Não basta estar fora. Não basta eu praticar, fazer práticas religiosas. Mas se o reino de Deus não estiver dentro, concretizado dentro de mim, de nada vale. É algo como se fosse um rótulo, uma
uma caixa, mas o conteúdo não tem. É como se fosse uma casca. A fruta dentro está oca, murcha. Então, é preciso que o Espírito Santo sopre. Em 1 Coríntios 14, 3, 5, esses dons carismáticos que nós vimos acima são dons carismáticos, carismas. O Espírito Santo, ele vai colocá-los em nós a servir. A serviço. São dons para o serviço, para edificação e construção, encorajamento, conforto do corpo de Cristo. Então, é um favor dado livremente para quem o Senhor escolher. E não é um mérito de quem recebe. Eu recebi porque eu merecia. Não, não é nada disso. É para servir. Estes dons, eles representam o quê? A presença de Deus. O poder de Deus agindo no meio de nós. Para o bem dos homens e para as necessidades da humanidade, do mundo. Em Atos 1:8, Jesus nos diz: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Os dons é para que os chamados, aqueles que são chamados, aqueles que são eleitos e que se deixam tocar pela voz do Senhor, todos nós somos chamados. E nós seremos eleitos se quisermos. É uma questão do sim. O sim é importante. Quando o Senhor libera o seu poder, é sempre para o nosso bem. O poder de Deus é certamente mais potente que todos os poderes deste mundo. Então, precisamos utilizar este poder a nosso favor e a favor da família humana como um todo. Então, vamos em frente. Aqui em 1 Coríntios 14, 1, nós vamos ler o seguinte: empenhai-vos em procurar caridade, aspirar igualmente os dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Todos são importantes. É preciso fazer a caridade. Mas o mais importante é o de profecia. Em Atos 2, 17 e 18, lemos sobre Pedro na companhia dos 11, reiterando o que o profeta Joel havia profetizado. Acontecerá nos últimos dias. O que é que vai acontecer nos últimos dias? É Deus quem fala. Derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Profetizar, o que significa? Falar ou cantar uma mensagem de Deus sob a unção ou direção do Espírito Santo. Profetizar é ser o porta-voz de Deus. Agora, a gente tem que ter um cuidado. Né? Nós temos que discernir de onde está vindo, se realmente é de Deus ou não. Em 1 João 4:1, a palavra de Deus diz: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Então nós temos que ter esta prudência e verificar, será que aquela palavra, aquele canto veio? Normalmente, quando vem, tem algumas características. Vamos ver quais são as características que indicam se aquele canto, se aquela palavra veio de Deus ou não.
Agora, também nós precisamos ter o cuidado de não achar que não é de Deus. Tudo não é de Deus. Então, tem que ter o meio termo. Vamos ver. Primeiro, deve fortalecer a fé, tanto daquele que proclama a profecia, como daqueles que a ouvem. Porque Romanos 10, 17 nos fala assim: a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Então, se não tem quem prega, a fé começa a morrer. A fé entra pelos nossos ouvidos. Então, precisamos pregar para edificar a igreja, a fim de que a fé cresça. Outro ponto: deve edificar e confortar. A profecia ela precisa edificar e confortar. Se uma profecia é negativa e condenatória, nós precisamos acender aí o sinal de alerta. Porque ela tem que trazer, a profecia ela tem que trazer, mesmo que ela seja dura, ela tem que trazer a paz. Ela tem que produzir a paz, como diz São Paulo, em 1 Coríntios 14, 33. Porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, a profecia ela não pode nos trazer, nos tirar a paz de Cristo, mesmo que ela seja dura, pesada. Ela deve produzir bons frutos, como nos diz Mateus 7, nos versículos 19 e 20. Pelos frutos conhecereis a árvore, porque toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então, nós vamos ver os frutos que aquela profecia nos trouxe. Deve nos produzir a paz, que é um indicativo que é de Deus, deve ser para a honra e glória de Deus. Então, em 1 Coríntios 10, 31, São Paulo nos declara: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, e não para a nossa glória, não para o nosso destaque. É para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, ela deve também estar fundamentada nas Escrituras. E Jesus nos diz em João 6, 63, as palavras que vos tenho dito são espírito e verdade. Espírito e verdade. Então, o dom vem da palavra grega charismata, que significando o quê? Significando o quê? Favor dado livremente para quem o Senhor escolher. Não é algo que nós recebemos por mérito. Não é algo que nós recebemos por mérito. Então, qual é o espírito que está agindo naquela profecia? Vamos ver? É o Espírito Santo? É o espírito, são os espíritos malignos? É o espírito humano? Ou são os santos anjos? Temos que discernir, para que não haja uma confusão. 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 21, São Paulo nos diz: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, tanto o doador da profecia, como aquele ou aquela que a recebe, ou aquele ou aquela que a ouve, deve discernir as palavras. Vem de Deus? Não vem de Deus? Está edificando? Não está edificando? Está tirando a paz? Está condenando? É negativa? Enfim, temos que discernir. E aí, pouco a pouco, nós vamos vendo o que nos diz João 10, 27. Olha que João nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Então, se eu conheço Deus e Deus me conhece, eu vou ouvir a sua voz. Porque em Mateus 13, 17, ele também nos diz, Jesus: eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvi o que ouvis e não ouviram.
Então, nós temos que ter o discernimento dos espíritos para identificar quem é que está agindo naquele momento. Temos que ter fé, sim, porque sem fé não iremos agradar a Deus, mas peçamos a Ele este dom, esta graça de profetizar. Profetizar, porque nós vimos que é o maior dom. E nos tempos atuais, nós precisamos profetizar, pedir a Deus, na santidade divina, né, que Ele venha falar em nós, venha cantar em nós, venha trazer os ventos, a chuva do Espírito Santo sobre a face da terra. Para que possamos conhecer a verdade e a verdade nos libertar. As escamas dos nossos olhos caírem. Então, precisamos ter esta fé. E, sobretudo, precisamos pedir que não só façamos a vontade de Deus, mas que vivamos na sua vontade. Como é feito na terra, como é feito já no céu, seja feito aqui na terra. A gente já sair daqui vivendo na vontade de Deus. Esta é a grande virada. Não só fazer, mas viver. O que é o poder do Espírito? O Papa, que é falecido, né, o nosso Bento XVI, que foi Papa, em 2008, né, na Austrália, ele pergunta: o que é o poder do Espírito? E ele dá a resposta. Porque a gente pede o poder do alto, e o que é? É o poder da vida de Deus. É o poder do mesmo Espírito que pairou sobre as águas na alvorada da criação e que, na plenitude dos tempos, levantou Jesus da morte. É o poder que nos conduz a nós e ao nosso mundo para a vinda do reino de Deus. Então, este reino de Deus que já está no meio de nós precisa vir primeiro dentro de nós, para que transborde para fora. As nossas ações sejam ações divinizadas. Eu preciso desejar este reino. Eu preciso ter esta vida de Deus dentro de mim. Para que eu possa transbordar como uma fonte, como um rio, como um copo cheio, transbordar a água do Espírito, transbordar a vontade de Deus em mim. Quando os outros olharem, vejam, olhe como eles se amam. Olhe, o Espírito Santo age naquela pessoa. Eu posso ver Cristo nela. Caso contrário, quem estará agindo? Será que é Deus que estará agindo? Se ao nos olhar, as pessoas passem a ver outras coisas. Não passe a ver um discípulo de Deus, não passe a ver um profeta de Deus, não passe a ver um filho de Deus, não passe. Então, nós não estamos sendo a imagem e semelhança do Senhor, o que Ele espera de nós. Então, o dom de profecia ele é importante. Peçamos a Deus este dom, todos os dons, para a edificação de sua igreja, mas, sobretudo, o de profecia. Os tempos atuais, eles clamam. Lembremos que Jesus ressuscitou as nossas vitórias. Em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Se você está em Cristo Jesus, você não pode ser uma velha criatura, né? Mas uma nova, renovada pela quê? Pela força do Espírito. Tudo que era velho passou e novas coisas começam a surgir. Espero que esta formação
rápida, nos encha, nos impulsione a clamar a força do Espírito Santo, a querer o Espírito Santo se movendo e fazendo grandes coisas dentro de nós, porque Deus não sabe fazer coisas pequenas. Deus só sabe fazer coisas grandes. Aparentemente são pequenas, são simples, coisas pequenas, mas dentro é de uma grandiosidade infinita, porque é feita por quem? Por um Deus que é infinito, é poderoso, é pura força e poder. A paz de Jesus e o amor de Maria.